Bom dia, meus queridos. Hoje vamos para mais uma aula, tá? Só que de filosofia. Bom, gente, eu dividi a aula de artes ontem em duas aulas porque ficou um pouquinho maior, tá? Mas eu peço a compreensão de vocês. Eu não faço vídeos tão grandes, foi o primeiro, tá? Bom, e hoje vamos dar início ao capítulo 2. Falaremos sobre positivismo e materialismo histórico, tá? Vamos começar pelas descrições do positivismo e do materialismo. Então, o nascimento do capitalismo surge justamente com essa profunda transformação que havia na sociedade. E dois pensadores vão viver nesse período: Auguste Comte, mais conhecido como Comte, e Karl Marx, também conhecido como Marx. Comte ele vai se apoiar na ciência e vai defender o aperfeiçoamento do capitalismo. Já Marx ele vai estudar o sistema capitalista, ele vai ver como era a exploração, a forma como os trabalhadores eram submetidos, e ele vai propor uma revolução diante desses fatos. Então, para entender melhor, Comte ele é o criador do positivismo, tá? Ele acredita que que a sociedade teria as leis fixas e imutáveis, assim como a natureza, e não caberia a nós conhecê-las. Por isso ele defendia a criação de uma ciência, ou seja, a física social é defendida também por Comte, e que teria como objetivo encontrar essas leis e aperfeiçoar a sociedade. Mas vamos lá, o que é que exatamente é essa filosofia para Comte dentro desse capitalismo, tá? Como eu falei para vocês, ele é o criador da corrente filosófica chamada positivismo, ou seja, algo positivo, real, que é oposto ao imaginário. E o que seria essa física social? A questão das leis serem imutáveis, ou seja, o indivíduo ele não poderia questionar essas leis, e uma vez que a sociedade, a parte social, fosse proposta nesse sentido. Para isso, ele propunha três estágios: o estágio teológico, o estado metafísico e o estado positivo. No estado teológico, vai predominar as explicações sobrenaturais dos fenômenos. Na metafísica, a realidade foi explicada como manifestação de forças, de ideias, de espíritos ou de capacidades abstratas. E o positivo, investigações seriam desenvolvidas por meio da observação e da razão com o propósito de descobrir as leis dos fenômenos. Então, um lado mais racional, um pensamento mais científico, esse pensamento de Comte, tá? E só para esclarecer melhor, nesse estado positivo, eles perceberam que o conhecimento humano obedeceria a certos limites e que não seria possível conhecer todas as causas metafísicas, teológicas e fenômenos, e que essas investigações seriam desenvolvidas por meio dessa razão, uma forma de descobrir, através da ciência, esses conhecimentos que se aderem ao indivíduo, tá? Um último estágio para Comte seria o estágio de organização social. O que é esse estágio de organização social? É um próprio sistema, né? Ok? Que corresponderia a tanto o primeiro estágio como o segundo, teológico e metafísico. E dessa forma seria organizado esse estágio dentro da sociedade. Nas próximas aulas vocês vão entender melhor, tá? Mas só para resumir, é mais uma parte introdutória hoje. Falando de Karl Marx, ou melhor, de Marx e Engels, a gente poderia compreender que Karl Marx, criador do capitalismo, nesse sentido de estudar o capitalismo, de investigar sobre o capitalismo, de entender melhor como funcionava o capitalismo, que justamente quando surge o, o trabalho assalariado e o próprio trabalhador ele não é tão valorizado, e Marx via aí uma via de mão explorativa, ou seja, eu trabalho várias e várias horas e ganhava um salário muito baixo por isso. Ou seja, quem era dono da indústria, sim, saía com toda a lucratividade alta, mas era uma mão de obra explorativa, aonde não se correspondia exatamente o valor do esforço. Daí a necessidade de Marx julgar dessa forma. Mas isso vai ficar para a próxima aula também. Vou estar resumindo novamente para vocês. Então, gente, só para entender melhor sobre Karl Marx, tá? Porque esse capítulo vai falar muito sobre materialismo histórico. E é isso que vai contar mais nesse conteúdo, tá?
O positivismo eu posso estar trazendo na próxima aula para não ficar tão comprido esse vídeo, um pouquinho mais resumido. Mas vamos lá. Segundo Marx, a mais-valia era uma exploração capitalística, que eu falei para vocês, a mão de obra explorativa, onde os trabalhadores recebiam uma pequena porcentagem pelo que era produzido. E Marx entendia que o justo seria, se você trabalhou muito, produziu muito, você deveria receber um pouco mais de forma compensatória pelos seus esforços. Resumindo, a diferença era que entre o salário recebido por um funcionário e o valor que ele produziu era mínimo. E o que era mais-valia absoluta? Quero que vocês aprendam isso, tá? Um trabalhador produz em média aí 4 horas o suficiente para garantir o seu salário, só que a jornada dele era de 8 horas. Então, 4 horas trabalhadas já equivalia o seu salário, só que ele trabalhava 8 horas, porque ele tinha que produzir tanto o salário dele como produzir o lucro da empresa. Para Marx, isso era injusto, tá? A mais-valia relativa é o aumento da produtividade através de processos tecnológicos, ou seja, com a utilização das máquinas, vai aumentar o lucro, mas os salários dos trabalhadores é pagos em menos dias. Então, ficava a mesma circunstância, uma valia relativa, tá? As relações políticas, as condições específicas geradas pela industrialização tendem a impulsionar a sua organização política para a ação através dos interesses comuns da classe trabalhadora. Portanto, essa classe sofria progressivamente um empobrecimento em relação à exploração e acabava tentando se organizar de forma política para rever essa situação. Um outro fato, né, em relação a Marx, é justamente as forças produtivas, que são as condições materiais de toda a produção. Qualquer processo de trabalho implicaria em matérias-primas extraídas da natureza e, a partir dali, com a utilização de ferramentas ou máquinas, se corresponderia a um produto final. E as relações de produção, que são as formas pelas quais os homens se organizam para executar uma atividade produtiva. E, de certa forma, isso envolve técnica, trabalhador e produto final. E essas relações também podem ser cooperativas, onde há uma cooperação entre a empresa e o trabalhador, escravistas, mais um período anterior, onde se há apenas uma exploração e a recompensa é mínima, a serviço, que não se tem nada em troca, tá? E a capitalista, que se inclui indústria e modernidade. E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa breve introdução sobre o que é esse materialismo histórico, tá? Quando se estuda sobre Karl Marx e outros sociólogos ou filósofos da história, vocês vão conseguir entender melhor um pouquinho, tá bom? Bom, gente, eu estou aqui à disposição para as dúvidas, qualquer coisa, tá? Pode contar comigo. Um forte abraço. Tchau.